Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. E agora, fechando esse primeiro ciclo, nós vimos que esse poema ele tem a sua primeira parte, dos versos 27 aos versos 30, a parte medial, que é o verso 31, e a sua segunda parte, que é do verso 32 ao verso 34, que é a mesma estrutura que nós vimos lá nos versos 25 e 26, quando ele fala alguma coisa no primeiro verso, e ele explica ou justifica, ou dá um motivo daquilo que ele está apresentando. Não temas pavor repentino, porque o Senhor será a tua segurança. E essa mesma estrutura que segue nos versos seguintes, mas agora em trechos maiores, do verso 27 ao verso 39, não te furtes, não digas, não maquines, verso 32, porque o Senhor abomina o perverso. E as explicações para esses imperativos, para essas admoestações. E na semana passada nós ficamos até o verso 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poderes fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, tu tens agora para contigo. E nós vimos algumas coisas interessantes. A primeira coisa, ou seja, foi a última coisa, mas a primeira coisa que nos ressalta agora, é que os versos 27 e 28, ou 29 e 30 também, mas os versos 27 e 28 mostram que nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo quando deixamos de ajudar alguém que necessita, e nós temos o poder de fazer isso. Nós vimos também que a Bíblia não vai dizer que nós somos obrigados, se essa obrigação é uma obrigação moral, ou seja, o que é uma obrigação moral para nós? É um ordenamento, é uma ordenação, é um mandamento, segundo a lei de Deus. Nós vamos perceber que nós não temos obrigação moral para com todos. Existem aquelas pessoas que podem estar numa situação desagradável, mas como nós vimos, classificados como sanguessuga, e mais dois outros elementos que a Escritura fala, que eu não estou lembrado agora, seria a sanguessuga, o ímpio, o desperdiçador, e o preguiçoso. Bem lembrado. Esses três que a Escritura vai classificar como pessoas que estão numa situação, podem estar numa situação que necessitam da nossa ajuda, mas que nós estaríamos contribuindo para que o pecado dele se tornasse maior. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, numa das suas cartas, aquele que não trabalha, não come. Então nós vimos que é pecado contra o nosso próximo, contra o Senhor, quando nós deixamos de ajudar pessoas que estão numa situação dificultosa e que nós temos poder para fazer isso. E aí nos versos 27 a 28, nós vimos a palavra de Deus nos exortando a não reter o bem ao nosso vizinho, ao nosso próximo. E agora, nos versos 28 e 29, nós vamos ver que a Escritura está dizendo que nós não devemos prejudicar o nosso próximo de forma alguma. E aí o verso 29, ele diz assim: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se não tiver feito mal. Esse segundo quarteto, ele vai intensificar um comportamento reprovável, antissocial, inicialmente de não reter os bens do próximo, para não tramar o mal contra o seu próximo, ou seja,
a pessoa que está confiadamente ali, confia na sua amizade, está tranquilo ali, debaixo dessa relação que mantém com você. A palavra original aqui, não maquinar o mal, é interessante porque a palavra é arar, o seu sentido figurado é maquinar, em geral o mal, né? E a ideia desse sentido figurado é a ideia de planejamento, trama. Por quê? Porque quem ara o solo, quem o prepara, ou seja, quem ara o solo prepara esse solo, tá? Ele planeja, a palavra não é projeta, trama. É por isso que o seu significado figurado, tá, tem o sentido de maquinar o mal e maquinar, especialmente maquinar o mal contra alguém. Tá? Por quê? Porque arar a terra nada mais é que prepará-la para a semeadura. Então a ideia aqui é de alguém que prepara um plano para destruir uma outra pessoa. A palavra mal aqui se refere a tudo aquilo que prejudica a vida do próximo. Ele vai dizer que não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. E a ideia é que essa pessoa se sente segura ali, debaixo da sua amizade, do relacionamento que você tem com ele. Por quê? Porque ela nunca fez nada de mal contra você que necessitasse uma atitude, uma reação àquela atitude maldosa, ímpia da nossa parte. Então ele está tranquilo, é como se ele estivesse pensando assim: eu trato bem essa pessoa, eu me relaciono bem com ela, então eu não tenho que correr nenhum perigo dela se revoltar contra mim ou se levantar contra a mim, contra a minha pessoa. Além de o nosso vizinho, o nosso próximo, ter direito à nossa bondade, como nós vimos anteriormente, ele não tem nenhum motivo para suspeitar de qualquer atitude da nossa parte, de traição ou de revolta, porque não há nenhuma razão nas nossas ações, ou seja, na ação dele, que faça isso. Por isso que ele fala: não maquines, não trame, não arquitete, não projete o mal contra o seu próximo, aquele que está ali, tranquilo, que confia em você. Por quê? Porque se essa pessoa fosse culpada de algum mau procedimento, esse nosso próximo, então ele teria motivo para temer calamidade ou juízo estaria sendo preparado para ele em reação à sua atitude má. É interessante como esses versos eles estão trabalhados, porque o verso 29 e o verso 30, eles estão ligados ali pela palavra mal. E a gente vai perceber que um verso vai explicar o outro. Ele vai dizer que maquinar o mal aqui, ele vai restringir isso. Ele vai dizer que é não pleitear, é não demandar com alguém sem razão. E por que isso? Porque ele não te fez mal algum. Percebam que o verso 29, o verso 30, melhor dizendo, ele vai explicar o verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. E que mal seria esse? Pleitear, demandar um direito sobre alguém sem razão. Por quê? Porque ele habita junto de ti, ou seja, ele não te fez mal nenhum. Essa é a ideia. E aí nós estamos vendo que o verso 30, nesse primeiro verso, e os outros, e os subsequentes também, a segunda parte do versículo 30, ele vai restringir o verso anterior. Em primeiro lugar, a preparação do mal a levantar uma acusação infundada, sem procedimento, contra qualquer pessoa, ou seja, contra o seu próximo. Isso criando uma instabilidade, perturbando a comunidade.
que essa pessoa vive. E a ideia aqui de pleitear seria reivindicar um direito. Tá? Então, a ideia de alguém, tá, numa situação em que a parte ofendida faz uma queixa contra aquela pessoa considerada responsável pela ofensa. Isso ele faz sem razão, sem motivo. Você está pleiteando, você está dizendo que aquela pessoa ofendeu, criou uma situação dificultosa para você, ou prejudicou, sem razão, sem porquê. Aí você para pensar assim, né? Às vezes a gente vê um texto bíblico e às vezes não consegue ligar com situações do nosso dia a dia. Não passa pela nossa cabeça, às vezes nós não lembramos. E quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de uma situação que indiretamente eu estou envolvido. Na escola. Uma professora saindo da escola, ela estava passando pelos alunos lá. Isso é muito comum, infelizmente, né? Esses dias eu estava fazendo uma digressão. Eu saí da escola, estava sem carro, e saí pela garagem, e aí daqui a pouco eu tive que apartar uma briga de 2 alunos que estavam brigando, se atracando. Primeiro começaram brincando, daqui a pouco começaram os tapas, eu tive que entrar no meio ali e até apanhei de um deles. Falei, que isso? Aí o cara olhou assim para mim e tal, aí depois o outro professor, você é professor da escola, ele me conhecia, que história é essa, rapaz? Os dois brigando. Infelizmente, isso é muito comum. Na saída da escola pelos alunos, e ela estava descendo a rua, e parece que os alunos estavam brincando de jogar lixo um no outro. Brincadeira ótima, né? Eram 2 meninos que já foram da escola e mais 2 que eram da escola. E parece que um deles jogou nela. Tá? Foi pelo menos o relato dela. Parece que bateu na perna dela, alguma coisa assim. E ela foi embora para casa, ficou muito chocada. No outro dia ligou para a escola e disse que não ia trabalhar porque ela estava impossibilitada, no escolar que a gente falou. E a gente até entende essa situação, porque você vive, e a Sandra sabe disso, você vive situações na escola, até mesmo você como um homem velho, já vivido, eu que fui militar, já passei por cada coisa na vida militar, mas na vida militar você espera, você está ali e você sabe que você vai passar, né, por aquela situação. E aí você passa por determinadas coisas que aquilo choca, entendeu? E ela no outro dia faltou à escola, e no outro dia foi para a escola, conversou com a diretora, falou o que tinha acontecido, a diretora perguntou a ela, você quer ir, vamos na delegacia? Não quero, não sei o quê, não, vamos prestar queixa e tal. Aí ela foi com a diretora da escola, na delegacia, depois que a diretora insistiu, chegou lá, o delegado orientou, abrir uma queixa e tal, porque o aluno vai te perseguir, a gente realmente, bandidos às vezes, pessoas envolvidas com gente da marginalidade, ela fala, não vale a pena, tal, aquela coisa toda. Bom, o delegado convenceu a não fazer. Tá? E aí esses dias, e essa professora, acho que foi 1 ano ou 2 anos atrás, e eu assim, nem a conhecia, tinha 1 ano, 2 anos, 1 ano e 1 ano e meio de escola, nem a conhecia, porque ela era de tarde, dava aula de manhã, na época. E aí esses dias chegou um documento lá na escola, né, e a diretora chamou os professores e falou que essa professora entrou com uma ação contra a escola, na própria escola também, os canais de competência da escola, pedindo para que ela fosse remanejada. Isso é muito comum entre os professores de escola pública, de serem remanejados em sala de aula, principalmente por questões de saúde e, em especial, questões psicológicas. Tá? Porque não aguentam mais o ambiente em sala de aula. Porque é uma tensão muito grande em sala de aula. Principalmente para alguns professores que trabalham em determinados lugares. Porque o grande problema da escola pública hoje é uma coisa que eu sempre falo. É o público-alvo, e mais especificamente a família, ou seja, a falta dela. Esse é o grande problema da escola pública hoje.
Existe também a questão do sistema que alimenta, tá, esse tipo de comportamento em sala de aula, ao invés de mitigá-lo, né? Mas, e aí, um processo dizendo que ela foi, falando lá o ocorrido, dizendo que os professores da escola, juntamente com a direção, né, assediaram a professora moralmente. Assediaram-na moralmente. Ou seja, trocando em miúdos, os professores fizeram caso ou falaram algumas coisas que a ofenderam em relação àquele fato. E não só eu, como os outros professores, ficamos sabendo dessas coisas depois. Nenhum professor teve contato com ela nesse meio tempo para falar alguma coisa. Pelo contrário, a diretora ainda auxiliou, e lá na escola a direção ela é muito assim, muito sensível aos professores, aos problemas e tal, às vezes de saúde, e eles são bem sensíveis mesmo, bem atentos a essas necessidades e esses problemas que às vezes os professores passam, pessoais ou não. E ela ficou assim, a diretora ficou indignada, e alguns professores também. Por quê? Porque ela falou uma coisa que não era verdade. E na discussão lá entre os professores, a conclusão que chegou é que ela entrou com o processo e provavelmente deve ter sido orientada pelo advogado dela a dizer isso. Então, por que eu estou falando isso? É um exemplo de alguém pleitear contra uma outra pessoa uma causa sem motivo. E é interessante que o contexto aqui é um contexto bem semelhante. Por quê? Porque o ambiente ali que nós vivemos na escola, entre os professores, é um ambiente muito bom. Um ambiente de camaradagem, de amizade, de companheirismo, tá, entre os professores de uma maneira geral. Isso não é muito normal, eles mesmos falam isso. Muitos deles têm mais experiência que nós. Eles falam, essa escola aqui é excelente nesse sentido, os professores, a direção e tal. Hoje que tem os seus defeitos, né? Mas, e quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei. Por quê? Porque eu fui envolvido e outros professores também foram envolvidos, e nós nem estávamos presentes, nós nem vimos, nem chegamos a conversar com essa pessoa, ou a falar qualquer coisa. Tenho certeza que se alguém falasse, iria prestar ajuda ou ia se compadecer. E ela levantou esse falso. É isso que o texto está querendo dizer aqui. E o pior disso tudo, meus irmãos, é que essa pessoa é de orientação evangélica, que é pior. É isso que o texto está dizendo. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. E como nós vamos perceber, esse verbo vai explicar o que significa viver confiadamente ou seguro diante dele. Por quê? Porque é sem razão que essa pessoa está acusando esse seu vizinho e esse seu próximo. E olhe, prestem bem atenção. O ato de iniciar deliberadamente um pleito, uma disputa contra alguém que não fez mal nenhum contra você, deve ser considerado, segundo a Escritura, como algo de malignidade perversa ou cobiça por lucro. Como diz Provérbios capítulo 1, verso 19, tal é a sorte de todo ganancioso. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Esse tipo de comportamento é um comportamento que mostra um egoísmo profundo no coração do homem por querer almejar alguma coisa,
desejar alguma coisa e criar uma situação que não existe contra uma outra pessoa para que ele alcance aquele objetivo. E a Escritura vai dizer que esse é o comportamento de um homem violento. Olha o que o verso 31 fala, e nós dissemos que esse aí é o ponto central do poema. Ou seja, ele está querendo dizer com tudo isso, com a estrutura do verso 27 até o final do verso 35, a mensagem dele é: não siga o caminho do homem violento, não tenha inveja dele, ou seja, não deseje ser ou fazer o que ele faz. É essa a ideia aqui. Por quê? Por causa de tudo que isso representa. De tudo que nós falamos anteriormente, pecado contra a segunda tábua, contra o nosso próximo, porque também o juízo de Deus vem sobre esses que assim procedem. É por isso que ele diz: não tenhas inveja do homem violento. A mensagem central que ele quer transmitir. E percebam que essa estrutura do verso 31, ela é diferente. Ela está no meio, ela é diferente dos versos 27 aos versos 30 e do verso 32 até o verso 35, mostrando claramente aí um ponto focal dessa mensagem. Percebam que ele muda a sua perspectiva. Não é mais o vizinho, mas é o homem violento. Percebam também que a segunda parte do verso 31 não é mais uma explicação, mas é uma reiteração, é uma repetição de uma ordem qualificadora para não fazer. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Ou seja, essa ordem dupla, essa ênfase contra imitar a pessoa violenta, até nos mesmos detalhes, quando ele diz nem siga seus caminhos, ele está querendo chamar a atenção para nunca sermos, nem imitarmos o seu comportamento em momento algum. Porque é por meio dele, como diz o apóstolo Paulo, que vem a ira de Deus sobre os perversos. A palavra inveja aqui é interessante, porque dá a ideia de uma atitude irascível de uma pessoa contra a outra. O verbo no original dá a ideia de uma emoção muito forte, em que a pessoa deseja alguma qualidade ou a posse de algum objeto, e faz tudo para conseguir isso. E de forma depreciativa, essa palavra, esse verbo, não tenhas inveja, aí, traduzido dessa forma, ele indica paixões hostis no nosso coração que causam contenda. E a ideia de uma ira ciumenta. Percebam aí o retrato desse homem, que é chamado de violento. Ele deseja no seu coração, por todo e qualquer motivo, aquilo que o outro tem, ou aquilo que o outro está impedindo a ele de ter, e ele se lança contra ele, de forma a cumprir os seus propósitos do seu coração. Esse verso ele está nos dizendo que não devemos agir de forma alguma como esses homens violentos agem. Ter o desejo que eles têm sobre essas coisas, ser como eles são. E a ideia aqui também de invejar, um segundo sentido que intensifica a ação desse verbo, é alguém que se enche de cólera, que fica furioso, que se torna agitado. Um comportamento que vem de um coração invejoso. E a consequência desse sentimento o leva a praticar essas coisas.
nós formos vendo a Escritura, eu poderia dar vários exemplos desse sentimento e das consequências dele. Mas o primeiro e mais notório é o de Eva. A inveja fez Eva competir com Deus. A inveja também, no início da humanidade, da criação, levou Caim a atacar seu irmão. Lembram que no início das nossas pregações, ou seja, da pregação sobre esse trecho, nós falamos que em Provérbios aqui nós estamos vendo a teologia e a vida se entrelaçando. Quando nós citamos lá o capítulo 3, o verso 3, não te desampare a dignidade e a fidelidade, percebemos que o que o escritor aqui, o que Salomão está dizendo, em termos práticos e objetivos, voltados aqui para o próprio texto, a benignidade e a fidelidade não serem desamparadas por ele, significar ele não furtar o bem a quem de direito, não dizer ao próximo, volta amanhã quando você tem necessidade, você tem poder para fazer isso. Significaria isso, e que consequentemente ele acharia graça diante de Deus. É o que nós estamos vendo aqui. Abram aí Salmo 15. Abram o Salmo 15. Olha o que o Salmo 15 diz. Foi o texto inicial que foi lido. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Percebam que o salmista está falando do que Salomão está dizendo aqui. Abra aí o Salmo 101, verso 5. Salmo de número 101, verso 5. Olha o que ele diz. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Percebam, queridos, que é a mesma coisa que Salomão está dizendo aqui. Percebam que a teologia e a vida, ou seja, o comportamento social, estão se entrelaçando. E nós vamos perceber que o livro de Provérbios, como já foi dito aqui várias vezes, ele vai apontar exclusivamente para a prática da nossa teologia, ou seja, para a prática do ensino da palavra de Deus. Não basta estar somente ouvir e escutar. Temos que colocar isso em prática. Ele aqui define, homem violento, não tem inveja do homem, especifica aqui esse tipo de pessoa, que chama de homem violento. E certo comentarista define esse homem violento como aquele que transgride os direitos dos outros a sangue frio. Tá? A pessoa violenta, ela vai agir desse modo por ganância ou por ódio. E com frequência ele vai usar da violência física, da brutalidade e de falsas acusações no tribunal para alcançar seus objetivos ímpios. Por quê? Porque essa pessoa só consegue se preocupar consigo mesmo, com a sua riqueza, a qual ela arranca, toma de outras pessoas.
É como nós vemos lá em Provérbios capítulo 10, verso 16. Olha aí, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Sobre a cabeça do justo, 10, 6. A bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Abram Provérbios capítulo 16, verso 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. A segunda parte desse verso, ele vai completar a ideia aqui do verso, de todo o verso. No verso A, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. E é interessante porque as palavras, elas têm um significado muito poderoso. Às vezes, eu acho que às vezes não trabalhamos muito com as palavras, né? Não temos a preocupação, às vezes, a fala é uma coisa tão natural nossa, né? Às vezes a gente não percebe a gravidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve. Às vezes nós falamos uma palavra e essa palavra ela tem uma conotação muito profunda. Às vezes a gente até não percebe. E às vezes a gente ofende as pessoas por não perceber esse significado. É interessante como a poesia ela trabalha muito com a semântica das palavras. Não que uma prosa, ou seja, um texto como uma epístola não trabalhe isso. Mas a poesia ela tem um caráter diferenciado nesse aspecto. É um intensificador. No sentido das palavras, é um intensificador. Quando ele diz assim, nem sigas nenhum dos seus caminhos, e aí nós temos uma tradução aí, que é uma tradução mais idiomática, se a gente pode dizer assim, a palavra no original seria eleger, escolher. E aí você vê a tradução, como é uma bela tradução, né? Literalmente seria assim, não escolha nenhum dos seus caminhos. Então ele tirou essa palavra escolher e colocou uma outra, que é seguir, que na realidade é o mesmo sentido. E ele quis preservar aqui a poesia do texto. Caminhos não se escolhem necessariamente, caminhos figuradamente se seguem, né? E ao seguir um caminho, eu estou escolhendo, estou optando. E esse é o grande trabalho trabalho dificultoso de um tradutor de poesia. Mas percebam a beleza que não escolhas, ou seja, selecione, opte, faça uma opção por esse caminho. E a ideia aqui seria uma escolha cuidadosa e bem pensada, selecionando aquilo que ele acha melhor. Ele está dizendo assim, olha, não selecione. Lembrem da palavra maquinar. Percebam como essas coisas estão relacionadas. Essa seleção é uma seleção em que há uma preparação, toda a ideia aqui, né, de selecionar, de plano, que foi dito lá no verso 29, não maquine, não planeje. Ele está planejando, ele está se preparando para selecionar, ele está selecionando um caminho de destruição. Ele diz assim, não sigas esse caminho, não faça essa escolha. E apesar do aparente sucesso fácil que o homem violento tem, como nós vamos ver na Escritura, apesar do estilo de vida dele parecer agradável a muitos, porque muitos se utilizam dessas mesmas ferramentas, o fim deles é a destruição. Olha que Provérbios capítulo 1, versos 10 a 15, vai falar a respeito desse sucesso fácil do homem violento. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos como nos abismos e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos na nossa casa. Percebam como o sucesso é fácil.
E nós temos visto isso na prática, né, da vida do país. Como o sucesso é fácil. E apesar dessa facilidade, desse sucesso, que nós estamos também acompanhando, que essas pessoas estão sendo justiçadas, elas estão sendo perseguidas, ou melhor dizendo, não perseguidas, elas estão sendo caçadas pela lei, porque quebraram essa lei, porque violaram essa lei, porque para conseguir os seus planos e as suas intenções maliciosas, eles quebraram, destruíram um país e muitas vidas. Apesar de nós estarmos vendo a justiça sendo feita, pode ser que não vai ser uma justiça, não será uma justiça perfeita, né? E muitos passam ilesos por essa situação, mas o fim deles é trágico, porque um dia eles vão se encontrar com o Senhor e serão julgados e serão destruídos completamente por causa dos seus pecados, porque o fim desse caminho é a morte. Apesar desse estilo de vida muitas vezes trazer benefícios e parecer algo agradável, ele leva à destruição. Provérbios capítulo 4, verso 16, para percebermos como esse estilo de vida é agradável. Pois não dormem se não fizerem mal, fogem deles sono se não fizerem tropeçar alguém. Ou seja, é um estilo de vida que proporciona, eles estão sempre prontos a fazer isso, porque muitas vezes conseguem, a maioria das vezes, conseguem os intentos malignos dos seus corações agindo dessa forma. Mas o que o pai quer lembrar ao filho, que Salomão quer lembrar aos jovens da comunidade de Israel, o que Deus quer falar aos crentes, é que o fim deles é cruel. O fim deles é a destruição. Deus destina essas pessoas à completa destruição. Olha o que diz os versos do capítulo 1 de Provérbios, 18 e 19. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue, e sem saberem, a ideia é essa, a sua própria vida estreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Olha o verso 32, do mesmo capítulo. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. No capítulo 2 agora, lá no verso 22, mas os perversos serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. E por fim, Provérbios capítulo 3, o texto que nós estamos lendo, 32a, porque o Senhor abomina o perverso. 33a, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. A palavra de Deus está mostrando, em particular, para o filho de Salomão, de uma forma mais generalizada para os jovens de Israel, de uma forma mais abrangente. O Senhor está falando ao nosso coração. Qualquer um que imita esse caminho é camarada, é companheiro, tem piedade, e como tal está debaixo da maldição do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versos 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele.
Às vezes nós podemos ficar pensando assim, né? Como muitas vezes nós pensamos, isso não me toca. Eu nunca seria capaz de fazer isso. Quando nós pensamos assim, nós estamos redondamente enganados. Porque se o Senhor refrescar a memória de muitos aqui, nós vamos perceber que já fizemos isso, que muitas vezes estamos dispostos a fazer isso. Quando estamos numa situação que podemos ser prejudicados. O próprio texto de Salmo 15, acho que ele vai falar sobre isso. No verso 4, o que jura com dano próprio e não se retrata. Paulo, certa vez falando na igreja de Corinto, ele diz assim, olha, vocês é que deveriam sofrer o dano, mas vocês estão causando o dano. E atitudes como essa são atitudes de homens ímpios, que sobre eles recai a ira de Deus. Nós não podemos, por mais desejo que tenhamos, muitas vezes, de agir assim, dessa forma. Porque agindo assim, nós estaremos sendo semelhantes aos ímpios. E por mais que se você é um filho de Deus, que pratique isso, é lógico que você não vai se encontrar com o Senhor como seu juiz no final da sua vida, se você é um filho de Deus. Mas pela graça de Deus, você vai se encontrar com Ele nesse mundo ainda, como juiz sobre o seu pecado. E é isso que o Pai quer evitar com relação ao filho. Lembra que nós falamos no capítulo 3, verso 12, quando ele fala ao filho não ficar muito aborrecido e entristecido por causa da disciplina? E a ideia ali é que o pai orientou, as instruções divinas foram dadas e o filho não usou daquele expediente. E aí o Senhor vem disciplinando, a mão dele vem pesando seriamente sobre ele de uma forma tão pesada que ele, às vezes ele diz que não, a ideia é alguém que não pode suportar, e ele fala, suporta isso, porque isso mostra a bênção de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida. E é isso que acontece quando nós, filhos de Deus, praticamos aquilo que os ímpios estão praticando. Como um Pai bondoso, Ele vem e nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. O escritor aqui de Provérbios está dizendo, você não precisa apanhar, meu filho, por essas coisas. Só você não ser igual a eles. Por quê? Porque o caminho deles é a destruição. Vamos orar.